Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo! Vocês lembram de mim? Eu sou professora de Química, beleza? Pessoal, ó, dando continuidade à nossa matéria, vamos dar uma pequena relembrada do que a gente viu nas aulas passadas. Nós conversamos sobre modelos atômicos, então, sobre as histórias então, do átomo, né? De como surgiu, como foi o conhecimento, até a gente ter o modelo atual que a gente tem hoje, beleza? Só relembrando as três partículas fundamentais do átomo, então, nós temos no núcleo, né, a parte central então, do átomo, nós temos os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga, pelo próprio nome já diz, então. E numa eletrosfera, na nossa nuvem eletrônica, agora a gente tem os elétrons, então, de carga negativa. Então, de novo, prótons e nêutrons no núcleo, sendo que os prótons têm carga positiva e os nêutrons não têm carga. E a eletrosfera, então, constituída pelos elétrons. Beleza? Relembrem os modelos atômicos, lembrem que a gente jogou o joguinho lá, tudo mais, tá bom? Mas relembrem. O que eu preciso que vocês lembrem agora são as três partículas fundamentais do átomo, então. Prótons, nêutrons e elétrons, beleza? Hoje a gente vai começar lá na página 17, então, bem aqui embaixo aqui da nossa apostilinha, a partir da representação de um átomo, então. Eu coloquei aqui na lousa para vocês, então, como que a gente vai ter esses átomos representados, então, nas provinhas, beleza? Nós ainda não estudamos a tabela periódica, então, assim, não se apeguem muito aos símbolos dos elementos, mas já começa a tentar dar uma memorizada em alguns elementos, então. Sempre a gente vai ter o elemento central, então, a representação bem central. Então, aqui a gente está representando um átomo genérico, e não existe esse elemento, beleza? A gente está supondo que ele existisse, então. Sempre na nossa representação a gente vai ter sempre o número de massa representado pela letrinha A acima e o número atômico representado embaixo. Pode ter variações. O número de massa ele pode estar na direita ou na esquerda, mas sempre em cima. E o número atômico também, na direita ou na esquerda, mas sempre embaixo. Uma coisinha que eu costumo falar para vocês é só lembrar do alfabeto. Beleza? Número de massa, A, sempre em cima, então ele vem primeiro, então ele vai estar em cima. Agora, Z não é a nossa última letrinha do alfabeto, então ele vai estar sempre embaixo, beleza? Mas aí, como eu disse para vocês, pode variar de lado. Os dois podem estar no mesmo lado, ou eles podem estar em lados invertidos, mas sempre, número de massa em cima, número atômico embaixo. Coloquei aqui para vocês a representação, ó. Então, A representa o meu número de massa e ele sempre vai ser a somatória de prótons e nêutrons de um núcleo, beleza? Então, de novo, número de massa representa a somatória de prótons e nêutrons de um núcleo. O Z, que é meu número atômico, vai representar o meu número de prótons de um núcleo, então somente o número de prótons. Então, se eu falar para vocês que eu tenho um átomo de um elemento qualquer com 20 de número atômico, e eu pergunto para vocês qual é o número de prótons? Qual é o meu número de prótons? 20 também, porque meu número atômico é 20, logo ele representa o meu número de prótons, beleza? Coloquei um exemplinho aqui para vocês, para a gente já começar a identificar na representação o que significa o quê e tudo que a gente pode extrair dessa representação desse átomo, então. Então, aqui eu coloquei o elemento cálcio, ele é representado pela letrinha Ca, então, beleza? Aqui eu tenho o número de 40 em cima e o número de 20 embaixo. Pergunto para vocês, qual é o meu número de prótons representado nesse átomo? Bom, segundo a nossa representação, o número de prótons, que é o meu número atômico, vai estar sempre representado embaixo. Então, meu número de prótons logo vai ser 20. Que é um númerozinho que está representado aqui embaixo, então, beleza? Perguntei também para vocês o número de massa. O número de massa é a somatória de prótons e nêutrons, beleza? Mas aqui eu já tenho a representação dele completa, então eu não preciso ficar somando. Então, meu número de massa, lembrando que ele vai estar sempre representado em cima, vai ser igual, então, a 40. Número de elétrons. Opa, peraí, a gente não falou nada de elétrons, a gente só falou de prótons e nêutrons até agora. Como que eu descubro o meu número de elétrons? O meu número de elétrons vai ser igual ao meu número de prótons num átomo neutro. O que significa um átomo neutro? Eu não tenho representação de carga, nem positiva nem negativa. Ele não é um ânion, ele não é um cátion, ele não é um íon.
prótons é igual a 20, logo o meu número de elétrons vai ser 20 também. Bom, já representei o número de prótons, já representei o número de massa e o número de elétrons. Faltam os nêutrons. Se a gente reparar nessa formulinha aqui, pessoal, ó, número de massa é igual ao somatório de prótons e nêutrons, eu consigo descobrir meu número de nêutrons através dessa representação. Ele já não está aqui escrito logo de cara, a gente vai ter que descobrir através de uma formulinha, de uma continha. Bom, vamos manipular essa fórmula então. Se A, que é o meu número de massa, é a somatória de prótons mais nêutrons, lembra que eu havia conversado com vocês na aulinha anterior que eu sempre vou representar prótons P+, então prótons de carga positiva, nêutrons sem carga, e elétron eu costumo representar por um Ezinho negativo, beleza? Então vamos lá. Se A, que é o meu número de massa, é a somatória de prótons mais nêutrons, e eu quero saber o meu número de nêutrons, como que eu vou fazer então? Eu vou manipular essa forma. Eu já tenho meu número de massa. Meu número de massa é 40. Vou substituir aqui então. O meu número de prótons também já foi dado, que é igual a 20. Eu não tenho meu número de nêutrons, que é o que eu quero descobrir. Então, se eu fizer aqui, pessoal, 40 menos 20, eu tenho que o meu número de nêutrons vai ser igual a 20. Beleza? Porque é a diferença do número de massa menos o número de prótons, então. Então, toda vez que perguntarem o número de nêutrons para vocês, é só fazer a diferença do número de massa menos o número de prótons, então. Beleza? Não tem segredo. Então, percebam aqui, através da nossa representação, a gente extraiu o número de massa, que ele vem representado em cima, o número atômico, que é o meu número de prótons, que vem representado embaixo, o meu número de elétrons, que é semelhante ao número de prótons, então aqui nesse caso 20, logo meu número de elétrons também vai ser 20, e o meu número de nêutrons, que é só eu manipular essa formulinha aqui do número de massa, que é a diferença então do número de massa com o número de prótons, e aí eu descobri o meu número de nêutrons então, beleza pessoal? Sem segredo nenhum, tranquilinho, tá bom? ETEC gosta bastante desse tipo de pergunta, viu gente? Então ele pergunta um monte de coisa para vocês, ele confunde muito vocês aqui no número atômico com o número de prótons, porque é a mesma coisa. E aí fica todo mundo perguntando, aonde eu acho essas duas coisas? São iguais, beleza? Eles gostam bastante desse tipo de pergunta, mas sem segredo então. Eu vou mudar a nossa lousa aqui então, pra gente aprender mais uma coisinha e já volto para a segunda parte. Bom pessoal, então continuando então a nossa aula. Nós já vimos a representação dos átomos, agora a gente vai falar que alguns átomos têm algumas semelhanças, algumas características iguais, então. Vamos lá. Para isso, nós vamos ter três tipos de semelhanças. Nós vamos ter os átomos isótopos, os átomos isóbaros e os átomos isótonos. De primeiro momento, eles parecem todos iguais, mas tem algumas particularidades aí, então. O primeiro deles que a gente vai falar são os átomos isótopos. Átomos isótopos, então, a gente vai falar que eles vão ter o número atômico igual. Então, ó, relembrando, Z é meu número atômico, que simboliza, então, o meu número de prótons. Então, eles vão ter o número de prótons igual e o número de massa diferente. Quando a gente coloca isso numa representação, aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio representado. Mas a gente percebe que o número de massa, lembrando que o número de massa está sempre representado em cima, são diferentes, mas o número atômico que é representado embaixo são iguaizinhos, tá vendo? Ó, 1 e 1, só que o número de massa é diferente. Então aqui a gente tem o exemplo do prótio, do deutério e do trítio, beleza? Por quê? Os números de massa são diferentes, mas números atômicos iguais, e isso considera-se, então, que eles são átomos isótopos. Átomos isótopos acontecem em mesmos elementos, então a gente não vai ter semelhanças de diferentes elementos. Então aqui, 3 átomos de hidrogênio, 3 números de massa, mas o mesmo número atômico. Então átomos isótopos acontecem em mesmos elementos. Próxima semelhança que a gente vai ter, a próxima relação, são os átomos isóbaros. Aqui, ao contrário dos isótopos, a gente vai ter o número atômico diferente e o número de massa igual.
Então a gente tem a representação aqui de dois átomos genéricos, A e B, com 12 e 14, então de número atômico, mais 28 e 28 de número de massa. Então aqui, ó, os números de massa igual, a gente considera ele como átomos isóbaros, beleza? A última relação que a gente vai ter aqui, então, é a isotonia, que são os átomos isótonos. Aqui, eles vão ter número atômico e número de massa diferentes, então. O que eles vão ter igual? O número de nêutrons, então. Então, aqui de novo, eu tenho um átomo A e um átomo B. Sendo que o átomo A tem 28 de número de massa e 12 de número atômico, de número de prótons. E B, 30 de número de massa e 14 de número atômico. Beleza? Bom, a gente percebe que não tem nada igual aqui na relação, na representação. Lembrando que eu falei que aqui eu vou ter o número de nêutrons igual. Então, se eu fizer aquela manipulação daquela formulinha, então, A é igual prótons mais nêutrons, eu vou ter que 28 menos 12 dá um número de nêutrons igual a 16 para esse átomo A. Beleza? E se eu manipular a formulinha também para esse átomo B, eu vou ter que o meu número de nêutrons também é igual a 16. Beleza? Então, aí a gente vê que o número de nêutrons deles são iguais. Beleza? Ah, legal, mas agora eu já não sei mais o que é isótopo. Beleza? Vamos lá. O próprio nome já dá uma dica para vocês. Isótopo, lembra o quê? De próton. Então, o que tem que ser igual? O meu número de prótons, o meu número atômico. Então, vamos lá. Por isso que eu coloquei essa letrinha destacada aqui, então. Isótopo é de prótons, então ele tem que ter número de prótons iguais. Isóbaro, olha lá a letrinha. Ah, lembra o quê? Número de massa. Então, o que eles têm que ter igual? Número de massa. A mesma coisa para isótono. Letrinha destacada, N. Lembra do quê? Nêutrons. Então, o que ele tem que ter semelhante? Número de nêutrons. As demais informações, pessoal, vocês já vão sacar que elas são diferentes. Mas a letrinha, ó, já ajuda vocês a relembrar. Isótopo, número de prótons iguais. Isóbaro, número de massa igual. Isótono, número de nêutrons igual. Beleza? Para auxiliar vocês, porque eu sei que a teoria ela é de boa, mas a prática é um pouquinho complicada. Eu vou resolver o exercício com vocês. Então, eu vou colocar aqui na lousa e a gente já retorna para resolver juntos. Beleza? Pessoal, essa matéria que a gente está conversando agora está lá na página 19 da nossa apostila, então. Beleza? Eu vou fazer um exercício com vocês, então, para a gente colocar a teoria na prática, então, como que vai funcionar. Beleza? O exercício que eu estou resolvendo com vocês está na página 27, é o exercício 14, então, beleza? Ele pergunta assim, ó, considerando os átomos X, Y e R, podemos afirmar que, ele deu 5 alternativas para vocês, então, vamos julgá-las, né, verdadeiro ou falso, e assinalar a correta, então. Alternativa A, ele pergunta assim, X e R são isóbaros. Primeiro, vamos identificar os átomos aqui, então. X e R. Para ser isóbaro, olha lá, tem que ter quem igual? O mesmo número de massa. Então, aquele que está representado em si. Então, vamos lá. X e R. X tem 40 de massa, R tem 39 de massa. Para ser isóbaro, tem que ter esse númerozinho igual. Então, alternativa falsa. Alternativa B. X e R são isótopos. Vamos relembrar. Isótopo tem que ter o que igual? Número de prótons. O número de prótons é o número atômico que está representado embaixo da minha representação. Vamos ver. X e R. 19 e 19. Legal, eles são isótopos. Então, a alternativa correta, alternativa B. Vamos continuar e ver por que as outras não são corretas. C. X e R são isótonos. Para ser isótono, tem que ter o mesmo número de nêutrons. Vamos lá. X e R. 40 menos 19. Vamos fazer a continha aqui. Eu sei que meu número de massa é igual ao somatório de prótons e nêutrons. Então, eu tenho meu número de massa, que vale 40, o meu número de prótons, que vale 19, e com isso eu vou descobrir o meu número de nêutrons.
Isso daqui vai dar um total de... Calma, gente, a professora não é boa de conta de cabeça. Então vamos devagar. Beleza? 21. Vamos ver se R também apresenta 21 nêutrons. De novo, eu sei que o número de massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Pessoal, estou repetindo essa formulinha para pegar bem na cabecinha de vocês, tá bom? Porque é uma formulinha que a gente usa bastante. Eu sei que o meu número de massa vai valer 39, o meu número de prótons vai valer 19 e eu quero saber o meu número de nêutrons. Logo, o meu número de nêutrons vai ser igual a 20, beleza? São isótomos 21 e 20? Não, os dois teriam que ser ou 21 ou 20. Os dois diferentes, então não são isótomos, beleza? Alternativa D, X e Y pertencem ao mesmo elemento químico. Pessoal, para pertencer ao mesmo elemento químico, ele tem que ter o mesmo número atômico. X e Y, 19 e 20. Então, eles não são o mesmo elemento químico. Esse daqui eu posso falar que são X e R, 19 e 19. Então, eles são átomos isótopos, logo eles representam o mesmo elemento químico. Mas aqui no caso de X e Y, não. Alternativa falsa. E X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. De novo, eles não são o mesmo elemento químico, logo não tem a mesma representação. São elementos diferentes com representações diferentes. Então, de novo, a alternativa correta é a alternativa B. Como que a gente vai resolver então os exemplos? Julgar as afirmativas e fazer as semelhanças. Se é isótopo, tem que ter o quê? O mesmo número de prótons. Se é isóbaro, tem que ter o quê? O mesmo número de massa. E se for isótomo, a gente tem que fazer a continha. Se der o mesmo número de nêutrons, eles são átomos isótopos. Beleza? Pessoal, para finalizar então a aula, a gente vai, vou mudar aqui mais uma vez a luzinha e aí a gente vai falar da última teoria de hoje. Beleza? Pessoal, ó, agora a gente, para finalizar nossa aula então, a gente vai falar sobre distribuição eletrônica. Vamos só dar uma relembradinha lá nos modelos atômicos, os últimos modelinhos atômicos lá foram propostos por Bohr. Lembra que Bohr propôs a existência de camadas eletrônicas, então os elétrons estariam distribuídos em camadas eletrônicas. Depois veio um carinha chamado Sommerfeld que falou sobre subníveis de energia, ou seja, dentro dessas camadas eletrônicas principais nós teríamos subcamadas, subdivisões dessa camada que seriam os nossos subníveis de energia, beleza? A partir disso daí, pessoal, veio um outro cientista chamado Linus Pauling e propôs a criação de um diagrama, então, para nós, beleza? Se a gente está falando de distribuição eletrônica, a eletrônica vem de elétrons, então a gente vai distribuir esses elétrons nas camadas em que eles provavelmente podem estar. Lembra-se que nosso último modelinho ele é baseado na teoria da incerteza, né? O princípio da incerteza. A gente não consegue prever onde exatamente esse elétron vai estar, mas a gente consegue ter uma ideia de qual vai ser a movimentação dele dentro do átomo, então, beleza? Lembrando que a gente está falando de entidades microscópicas que possivelmente vocês não vão conseguir aí elaborar uma na cabecinha de vocês. Mas aqui a gente vai tentar distribuir esses elétrons, então, e prever em quais camadas eles vão estar distribuídos, então. Primeiramente, eu vou ensinar vocês como montar o diagrama de Linus Pauling, beleza? Depois a gente vai fazer um exercício aí e aí a gente vai, depois possivelmente vocês podem ter dúvidas, vocês podem recorrer a mim. Mas primeiramente eu vou ensinar a montagem desse diagrama. Inicialmente, nós temos a existência de 7 camadas eletrônicas. Nós podemos nomear essas camadas eletrônicas por letras, então camada K, L, M, N, O, P e Q. Ou então por números, que a gente chama de número quântico principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Aqui a gente vai colocar então por números, tá? Então nós temos a existência de 7 camadas. Simplesmente eu estou enumerando elas, de 1 até 7. Beleza? Bom,
Lembrando que Sommerfeld falou a existência de subníveis de energia. Então, como seriam essas subcamadas? Essas subcamadas existem 4. É a camada S, P, D e F. Então, subnível S, P, D e F. Eles possuem nome, pessoal, mas para nós não é interessante, isso é teoria, para nós só interessa que são esses 4 subníveis existentes, então. Na teoria, para a gente montar um diagrama, se eu estou na primeira camada, eu teria existência de apenas um subnível. Então, subnível 1S. Se eu estou na segunda camada, teoricamente eu teria 2 subníveis existentes, 2S e 2P. Na terceira camada, a mesma coisa, 3S, 3P e 3D. Beleza? Perceba que eu só estou aumentando os subníveis. Na camada 4, teoricamente 4. 4S, 4P, 4D e 4F. 5 camadas de distribuição eletrônica. Quinta camada de distribuição eletrônica, 5 subníveis de energia. 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Na camada 6 continuaria a mesma coisa. 6S, 6P, 6F, 6G, 6H. Calma que a gente já vai conversar. 7 camadas, 7 subníveis de distribuição eletrônica. 7S, 7P, D e F, G, H, I. Ah, professora, peraí, você tinha dito que só existiam 4 subníveis, agora você já foi até o I. Como que funciona isso, pessoal? Esse pessoalzinho aqui, ó, seriam todos subníveis teóricos. O que significaria isso? Nós, hoje, na natureza, não temos elementos descobertos que distribuem esses subníveis de energia. Mas Linus Pauling já colocou no diagrama, beleza? Então seria a teoria isso daqui. Por isso, nós não representamos. O nosso diagrama tem essa carinha aqui, então, beleza? Eu mostrei isso daqui, pessoal, que seria tipo proporcional. 6 camadas, 6 subníveis. 7 camadas, 7 subníveis. Mas para nós, como não existe elemento, não é interessante a gente colocar no diagrama, não é interessante a gente escrever. Então, o nosso diagrama tem essa carinha aqui, então. Ele começa a crescer e depois ele decresce de novo. Beleza? Bom, cada subnível vai comportar um número máximo, um número limite de elétrons. Sendo que o subnível S só cabem 2 elétrons, então. 2 elétrons. O subnível P, apenas 6. O subnível D, 10 elétrons. E por fim, o subnível F, 14. Então, meu diagrama vai ter essa carinha. Mas, como nada é fácil na vida de vocês, não é simplesmente tacando o elétron aqui. A gente tem que obedecer uma ordem. E a ordem que é estabelecida para nós são linhas diagonais. Então, a gente começa por aqui. Em azul, pessoal, são as linhas que vão nos orientar, então, para a distribuição eletrônica. Então, perceba que a primeira camada de distribuição, o primeiro subnível que eu vou colocar um elétron é o subnível S. Não tem como eu fugir dele, beleza? O próximo, o 2S. O próximo, 2P6. O próximo, 3S2. Percebam que eu estou seguindo a minha linha. Então, eu vim para o 2P6, venho aqui para o 3S2. Terminei meu 3S2.
4S2. Terminei a linha, vou para a próxima linha de distribuição. Eu volto aqui no 3D10. Percebam que do 4 eu ainda voltei para o 3D10. É por isso que eu tenho que me orientar nessas linhas diagonais e não simplesmente ir colocando no diagrama. Do 3D, eu venho para o 4P, para o 5S, retorno para o 4D, volto para o 5P, sumo para o 6S, retorno para o 4F, para o 5D, para o 6P, para o 7S e finalizo com o 5F, 5D e 7P, beleza? Então essas linhas diagonais, elas não são postas simplesmente porque Deus quer. Elas são as linhas que vão nos orientar para uma distribuição eletrônica, beleza, pessoal? Vou colocar alguns exemplos e a gente vai fazer a distribuição junto, beleza? A gente já retorna. Pessoal, então vamos lá. Já ensinei para vocês como que faz a montagem do nosso diagrama. Agora a gente vai distribuir os elétrons. Primeiramente, se a gente está falando de uma distribuição eletrônica, a gente está falando de elétrons. Então, o que interessa para nós é o número de elétrons. Tá, lembra lá no comecinho da nossa aula, desses vídeos aí, a representação. Nós estudamos a representação de um átomo, mas não fica claro quem é meu número de elétrons, porque ele não é a representação. Mas lembra que eu disse para vocês que para um átomo eletricamente neutro, ele vai ser o meu número atômico? Lembrando que meu número atômico representa o meu número de prótons. Ele também serve como meu número de elétrons. Então vamos lá. Eu tenho a representação do elemento cálcio novamente. Esse númerozinho aqui é o número de massa. Esse númerozinho aqui embaixo é o meu número atômico. Ele representa o meu número de prótons. Então ele também representa o meu número de elétrons. Então quantos elétrons eu vou ter para distribuir no meu diagrama? 20 elétrons. Beleza? Para o cálcio, então a gente está fazendo esse primeiro exemplo aqui, então. Vamos lá, passo a passo, pessoal. Montem o diagrama. Não tem escapatória. Montem todo o diagrama sem a quantidade de elétrons. Apenas nível e subnível e as linhas de orientação. Esse é o primeiro passo que vocês têm que fazer e não tem como fugir. Não adianta ficar rabiscando por cima, escrevendo por cima de um mesmo diagrama. Montem os diagramas, até para vocês sentirem segurança em fazer isso numa prova futuramente, porque o diagrama não vai estar lá bonitinho estampado para vocês, beleza? Então montem o diagrama. Se são 7 distribuições eletrônicas, 7 diagramas. Com o passar do tempo, vocês vão ver que isso daqui é prático. Então é pegar todos os elementos da tabela periódica para você ficar fazendo distribuição eletrônica. Vocês vão começar a decorar as ordens. Então não necessariamente vocês vão ter que ficar fazendo o diagrama inteiro, mas aí vocês vão sacar algumas diquinhas aí, e isso é pessoal, é de cada um, beleza? Mas inicialmente montem todos os diagramas, não tem como. Então vamos lá, eu tenho 20 elétrons para distribuir. Por qual subnível eu devo começar? Pelo S. Quantos elétrons cabem no meu subnível S? Apenas 2. Então eu coloco 2 elétrons, é o meu número máximo de elétrons. Partindo do S, qual é o próximo subnível de distribuição eletrônica? O 2S. Ele também cabe apenas 2 elétrons. Eu coloco 2 elétrons. Percebam aqui que agora eu vou distribuir meus elétrons com o meu número que eu tenho, beleza? Eu tenho 2. Com 2 eu já tenho 4 elétrons distribuídos. Para 20 faltam 16. Então eu tenho ainda 16 elétrons para distribuir no meu diagrama. Próximo subnível. 2P. Quantos elétrons cabem? 6 elétrons. Então, 2 com 2, 4. Com mais 6, 10. Beleza? Então, eu já tenho 10. Para 20, 10 elétrons. Próximo nível de distribuição eletrônica. O 3S. Quantos elétrons cabem? 2. Beleza? Até aqui eu já tenho 12 elétrons distribuídos. Próximo subnível. 3P. Cabem 6. Até aqui eu tenho 18. Faltam 2. Próximo subnível de distribuição eletrônica. 4S. Quantos cabem? 2. Finalizei minha distribuição eletrônica. Percebam, eu peguei meu número de elétrons e apenas fui distribuindo de acordo com a quantidade máxima de elétrons que cabem naquele subnível.
Finalizei minha distribuição eletrônica no 4S. Pessoal, a grande jogada desse diagrama é que eu posso fazer duas distribuições ao mesmo tempo, tanto por subnível quanto por camada. O que isso quer dizer? Que se eu puxar uma linha horizontal, eu tenho a distribuição em camadas. Lembram-se que eu disse que vocês podem enumerar as camadas de distribuição ou então nomear as camadas por camada K, L, M, N, O, P e Q? Aqui eu posso ter a distribuição em camadas. Então essa primeira camada minha corresponde à camada K. Quantos elétrons eu tenho na minha camada K? Observe, eu só olho no subnível. Eu só tenho 2 elétrons, então eu tenho 2 elétrons nessa camada de distribuição. A próxima camada é a camada L. De novo, eu olho apenas na linha 2. Eu tenho o subnível P6 e o S2. 6 com 2, 8 elétrons, beleza? Na camada M, então, quantos elétrons eu vou ter? É só eu olhar na minha linha. Eu tenho no meu diagrama 3S, 3P e 3D, mas só estão distribuídos elétrons no subnível P e no S. Então eu somo apenas aqueles que foram distribuídos. 6 com 2 de novo, 8. Por fim, a camada N, que é a minha última de distribuição. Ele só tem elétrons distribuídos no subnível S. Com quantos? 2. Então, ele tem 2 elétrons na última camada de distribuição. Então, a grande sacada, pessoal, por que eu ensino isso daqui? Não necessariamente para vocês, subníveis de distribuição é tão importante. Eles perguntam mais nas camadas, mas aqui vocês já conseguem ter uma ideia de níveis, subníveis de distribuição e os elétrons distribuídos na camada. Então perceba, eu consegui os subníveis e também consegui as camadas, beleza? Pessoal, uma coisinha para vocês já começarem a decorar. A minha última camada de distribuição, então no caso aqui foi a camada M. Essa mocinha bonitinha aqui vai ter um nome bem legalzinho para nós. Ela é chamada de camada de valência. Essa camada que particularmente interessa para nós químicos, porque a camada de distribuição é a camada que vai fazer as ligações químicas, as interações entre os átomos, beleza? Que a gente vai estudar mais pra frente. Mas decore, qualquer que seja a minha última camada de distribuição, se for a última, ela é a camada de valência e ela tem esse nome, beleza? Então, camada de valência, antes que todo mundo fique louco aí em casa, é a minha camada de distribuição eletrônica, minha última camada de distribuição eletrônica, beleza? Vou dar um retoque aqui nesse diagrama e aí a gente já volta para fazer o segundo exemplo, beleza? Beleza, pessoal? Então vamos fazer mais um exemplinho aí para falar que a professora é ruim, tá bom? A professora é boa, tá bom? Então vamos lá. O próximo elemento aqui que eu coloquei na lousa é o elemento ferro. Ele é representado pela letrinha Fe, pelo símbolo Fe, então, beleza? Ele tem um número de massa igual a 85 e um número atômico igual a 26. Quem eu preciso do meu número atômico, porque ele representa o meu número de prótons e o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons. Então é esse 26 aqui que eu vou usar então, beleza? Sempre o númerozinho de baixo, tá bom? Então eu tenho 26 elétrons. Então, de novo, começo por qual subnível? Não tem por onde correr, subnível 1S. Quantos elétrons eu coloco? 2 elétrons, beleza? Quem é o próximo? 2S. Coloco 2 elétrons. Próximo subnível, 2P. Quantos elétrons? 6. Então perceba, eu vou sempre no máximo. Se eu precisar de menos, eu coloco, mas eu jogo sempre no máximo e vou somando quantos elétrons eu tenho. Até que eu já tenho 10. Próximo subnível, 3S. Coloco quanto? 2 elétrons. 12 elétrons agora no total. Para 26 ainda faltam 14. Próximo subnível, 3P. Quantos elétrons cabem? 6. Até aqui eu tenho 18. Ainda não cheguei nos meus 26, beleza? Próximo subnível, 4S. Quantos eu coloco? 2.
Até aqui eu tenho 20 elétrons distribuídos. Para 26 faltam 6. Próximo subnível de distribuição é o 3D. Cabem 10 elétrons. Mas quantos eu preciso para a distribuição? Apenas 6. Posso fazer isso? Sim, claro que pode. Se você precisa apenas de 6 elétrons, por que colocar 10? Beleza? Isso seria a distribuição eletrônica de outro elemento. O nosso elemento ferro, ele termina, então, no 3D6. O último subnível de distribuição dele é o 3D6. Beleza? De novo, eu disse para vocês que a gente consegue fazer a distribuição em camadas. Que é o quê? Apenas pegar a camada e somar os elétrons que eu tenho nessa camada. Então vamos lá. Camada K, de novo, que é a camada 1. Quantos elétrons eu tenho? Apenas 2. Camada L, eu tenho 6 e 2, totalizando 8 elétrons. Camada M, eu tenho 6 com 6, 12. Com mais 2, 14 elétrons. Camada N, eu tenho apenas 2 elétrons. Pergunto, quem é minha camada de valência? A minha última camada, caiu a quadrador, gente, de boa. A minha camada de distribuição, a minha última camada é a camada N. Então, ela é minha camada de valência. Então, essa bonitinha é a minha CV, que a gente chama, então, camada de valência. Beleza? Vocês podem se deparar aí na apostilinha de vocês com algumas perguntinhas perguntando qual é o subnível mais energético. O subnível mais energético, ele representa aquele último subnível de distribuição eletrônica. São os que são orientados pelas linhas diagonais. O meu último subnível de distribuição eletrônica, quem foi? O 3D. Então, ele é meu último subnível. Ele é o subnível mais energético, é o que contém mais energia. Independente, pessoal, se você estiver separado no 5P e ali terminou minha distribuição eletrônica, ele é o subnível mais energético, tá bom? Voltando aqui no nosso exemplinho, por mais que eu tenha passado pelo 4S, e ele é uma camada abaixo, e ele é minha camada de valência, o que conta para ser o subnível mais energético é o último de distribuição, é o último que eu coloquei elétrons. Então, aqui no caso, a minha camada de valência é a camada 4, mas meu subnível mais energético é o subnível 3D6, beleza? Completinho do jeito que ele está. Subnível mais energético, 3D6. Então, camada principal, subnível e quantos elétrons eu tenho nele, beleza? Pessoal, agora vocês já estão aptos a responder uma listinha básica na apostilinha de vocês, que está a partir da página 23, beleza? Então, páginas 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Calma, não se assustem, são apenas 20 exercícios de boa, beleza? Então, vocês já conseguem fazer aí a resolução. Vou deixar um desafio para vocês, beleza? Página 26, exercício 9. Tentem fazer esse exercício, que é um exercício muito legalzinho sobre relações de átomos, beleza? Então, isótopo, isóbaro e isótono. É um exercício que pega muito vocês, por isso eu adoro ele. Então, assim, tentem resolver esse exercício. Se não conseguir, a gente conversa depois, beleza? E tentem aqui para distribuição eletrônica, eu recomendo o exercício 15, tá bom? São 7 distribuições eletrônicas e, de novo, não sejam preguiçosos. Aproveitem o tempinho que vocês têm em casa e façam um diagrama para cada distribuição eletrônica. Isso daqui vai treinar bastante vocês em montar o diagrama e distribuir. Juntamente com o exercício 15, o exercício 16 seria um complemento dele, que ele pergunta qual é a camada de valência e qual é o subnível mais energético. Também é legal fazer, beleza? Qualquer dúvida, então, a gente está à disposição, mas a professora não é malvada, a aula de hoje foi super de boa, e aí a gente se vê na próxima aula, então. Beleza, pessoal? Beijão!